Declare guerra com tudo aquilo que queira te arrancar de Deus. Você precisa declarar guerra com tudo aquilo que queira te tirar do centro da vontade do Senhor, do propósito que Deus tem para a tua vida. Existe um texto de 1 Coríntios capítulo 9, onde Paulo vai falar, no versículo 26 e 27, algo que confronta a gente. Olha o que Paulo fala: assim corro, não eu sem meta, assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado, a ser desqualificado. Paulo está falando e fazendo alusão aos antigos jogos que aconteciam na Grécia. Os atletas corriam por um prêmio, uma coroa corruptível. Ele mesmo vai falar desse mesmo contexto, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Ele vai falar que o atleta em tudo, ele se abstém, em tudo ele se comporta, ou seja, ele não pode comer qualquer coisa. Um atleta que participa de uma corrida, um atleta de futebol, um atleta lutador de MMA, de boxe, seja lá quem for, ele não come qualquer coisa. Ele tem um horário de sono, ele tem a parte física que tem que fazer, ele tem todo um contexto, uma dieta que precisa seguir. E a mesma coisa somos nós, amados. Ele vai falar que o atleta em tudo se domina, e se ele se domina, ele se abstém de alimentos que não pode comer. E a mesma coisa nós, como atletas de Cristo, estamos numa corrida, numa caminhada. Eu sei que às vezes existem obstáculos, e eu não sei que tipo de obstáculo está fazendo você cair. Já viu aquelas corridas de obstáculo que existe? Talvez o obstáculo do medo, talvez o obstáculo emocional, talvez o obstáculo de um fracasso do passado, talvez o obstáculo de um vício, talvez o obstáculo de uma palavra que você recebeu e isso ainda aquece o teu coração, ainda traumatiza você. Eu não sei qual o tipo de obstáculo, mas você vai vencer. Você vai ultrapassar esses obstáculos, vai conseguir chegar na linha de chegada. Então a verdade, sabe, amados, é que a gente não pode separar a nossa vida espiritual da nossa vida física. Paulo mesmo vai falar assim: olha, vocês precisam oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa de fato entender que a nossa vida espiritual também vai ser influenciada pelo nosso corpo, pela nossa vontade. E Paulo está falando o quê? Meu irmão, eu não fico socando no vento, não. Ele está falando, eu não fico perdendo em tempo naquilo que não me dá resultado. Eu não fico perdendo tempo com coisas que não me edificam. Eu não fico perdendo tempo com pessoas que não me edificam. Ele está falando, eu não perco energia à toa. Eu não gasto meu tempo de forma desnecessária. Eu vou gastar minha vida, a minha história, meu tempo naquilo que me edifica, naquilo que me acrescenta a vida em mim. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para tu. Paulo está compreendendo uma realidade, sabe? Porque ele sabia de fato que o nosso corpo, ou seja, nosso corpo físico, por isso que ele está falando, eu esmurro, não é que ele se chicoteava e se batia não, tá, irmão? Ele está falando, meu irmão, é o seguinte, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão, à escravidão. Ou seja, o meu corpo não me domina, os meus desejos não me dominam, a minha fome não me domina. Tem gente que não consegue fazer um jejum, irmão, porque não consegue parar de comer. Misericórdia. Paulo está compreendendo uma realidade, trazendo para nós. O problema, sabe, é que a gente precisa sujeitar o nosso corpo ao Espírito, a vida que Deus tem para a nossa vida. Porque esse princípio aqui é algo tremendo. Porque, meu irmão, vamos lá, se você decide fazer um jejum, ou seja, em pouco tempo o teu estômago vai dizer, rapaz, você não pode parar, você não pode ficar sem comer não, você precisa comer, meu filho, você está com fomezinha, oxa, chega a estar pálido, come. Se você ficar de pé num culto, exemplo, na hora do louvor, teu corpo vai falar, meu irmão, tuas pernas estão cansadas, senta, descansa, relaxa. Não é assim, irmão? Se você resolve fazer uma campanha de oração às 3 da manhã e você se levanta, o teu corpo está dizendo o quê? Deita. Você precisa descansar, você não pode se levantar agora, mas você precisa tomar uma atitude e entender que você precisa governar o seu corpo. Você precisa, sabe, irmão, de fato entender que muitas vezes os nossos corpos têm a última palavra nas nossas atividades espirituais. Essa é a verdade. A gente às vezes não consegue fazer um jejum, às vezes não consegue fazer algo porque o nosso corpo, a nossa vontade carnal, os nossos desejos estão dominando nossa vida. E Paulo está falando, eu esmurro meu corpo
eu o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado, eu mesmo não venha a ser reprovado, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, eu sujeito o meu corpo, a minha vida, a minha história ao Espírito. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A disciplina, sabe, precisa existir na nossa vida. Disciplinas espirituais. E disciplina não é você sentir, é você fazer. Você não emagrece sentindo de emagrecer. Você emagrece fazendo o quê? Uma dieta, fazendo exercício, não é assim? Então você nunca vai sentir de fazer um jejum. Eu estou com uma vontade de ficar de 7 da manhã até meio-dia sem comer. Aleluia. Você não vai sentir, meu filho. Você tem que fazer. Você não vai sentir de orar. Eu estou sentindo uma vontade de orar. É por isso que Jesus vai falar: vigia e ora, vigiai e orai. Porque, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai falar sobre isso. A carne é fraca para quê? A carne é fraca para jejuar, a carne é fraca para orar, a carne é fraca para fazer as vontades do Senhor. Mas a vontade da carne sempre está aquecida para pecar, para fazer os nossos desejos carnais se cumprirem, se tornarem realidade. Por isso, meu irmão, declare guerra com tudo aquilo que quer te afastar de Deus, te arrancar do centro da vontade do Senhor. Mortifica a tua carne. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso não, tá, filho? É você mesmo. É você com as suas decisões, é você com as suas atitudes, é você. E tem lugares em Deus que nós não chegamos ainda. Não é porque Deus não quer, é porque nós não nos posicionamos. Não é porque Deus não quer, é porque nós não tomamos uma atitude, passos de fé para chegar aonde Deus quer. Nós vivemos hoje numa geração e numa doutrina maldita da satisfação. Eu estou satisfeito com isso, eu estou muito bem assim, eu sou feliz demais. Irmão, isso não é de Deus não, filho, porque Deus tem muito mais para te entregar, tem muito mais para derramar. Então, irmão, eu sou insatisfeito. Não que eu não tenho contentamento, eu tenho, mas eu quero mais de Deus. Eu quero ser resposta do céu para essa geração. Eu quero que Deus me use da maneira que Ele quer usar. Eu sei que você também, mas para isso precisamos declarar guerra diariamente contra as nossas vontades, contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra o nosso orgulho. E aqui eu deixo uma dica para você, irmão: o que mais nos impede de crescer em Deus é o chamado orgulho. Até você fazer um jejum para se consagrar, aleluia, já é um orgulho espiritual. Cuidado. Eu vou me consagrar, pastor. Que se consagra, irmão. Você é bênção, você é ungido, você é de Deus. Mas eu sinto falta, sabe, do tempo que não tinha lenço ungido, caneta ungida, vassoura ungida, tinha gente ungida, glória, tinha gente ungida, homens e mulheres de Deus ungidos, cheios do Espírito Santo, que se consagravam em jejum, que oravam, que entravam no quarto e não tinham pressa de sair, que entravam no quarto e só saíam quando o Espírito Santo de Deus os tomavam de uma forma poderosa. Eu creio que esse tempo está chegando, e quem sabe esse tempo já chegou na tua vida, onde o Senhor está reavivando a tua história, te levantando para você declarar guerra contra os gigantes que se levantam. E declare: esses gigantes muitas vezes não são externos, são internos. São os nossos medos, nossos traumas, nosso eu, nossa vontade, nosso orgulho, o que eu quero, o que eu posso, o que eu faço. Há poder no sangue de Cristo. Que essa guerra seja vencida no Senhor e que Ele seja o dominador e o possuidor da nossa história. Eu sou o pastor Leandro Queiroz, esse é mais um devocional. Eu esmurro meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando eu a outros, eu mesmo, não venha a ser reprovado. Você não vai ser reprovada, você não vai ser reprovado, porque Deus está nos admoestando, nos exortando, nos chamando para um novo nível nele, para um tempo novo nele, de vigilância, de oração, de doutrinas e disciplinas, onde nós, como atletas de Cristo, vamos vencer essa corrida e o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.